Bom dia. Com muita satisfação que recebemos a todos aqui neste início de evento. Vamos começar um pouquinho em atraso, mas vamos ver se a gente consegue dar conta desse atraso. Nós vamos chamar então ao primeiro palestrante do dia, cujo título é Panorama das Águas Subterrâneas em Mato Grosso do Sul. É o professor Giancarlo, que é professor da universidade. O professor Giancarlo é graduado em Geologia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e doutorado em Geociências e Meio Ambiente pela mesma instituição. Atualmente é professor titular da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, a FAENGE, da UFMS, e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais da mesma universidade. É conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Foi professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Mato Grosso, hidrogeólogo de empresas públicas como a Codemate, a Sanemat e a nossa Sanesul, e de empresas privadas, a Nupar e a Hidrosomate. Tem foco em trabalhos na área de geociências, com ênfase em hidrogeologia no estado de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a presença do professor e o convido para proferir a sua palestra. Bem, agradeço. Bom dia inicialmente aos presentes. Agradeço as palavras feitas pela colega Sandra. E quero dizer que, juntamente com a Sandra, nós somos os responsáveis por esse laboratório, o LASAC, que é o Laboratório de Águas Subterrâneas e Áreas Contaminadas, dentro do nosso programa de pós-graduação. Bom, é a primeira palestra do evento e eu pretendo mostrar um panorama de como as águas subterrâneas evoluíram dentro do nosso estado, até antes do estado, porque o estado é recente, é de 79 a sua implantação, e alguma coisa, mas sem entrar em muitos detalhes, porque acabam sendo palestras de outros palestrantes que tratarão especificamente de alguns desses assuntos. Em termos históricos, em 1974, portanto, antes da divisão do Estado, existia a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que tinha um setor de perfuração de poços, foi onde eu tive o privilégio de iniciar meus trabalhos aqui no Estado, no então Estado de Mato Grosso, e que tinha como objetivo perfurar poços em localidades onde não era viável a implantação de sistemas de abastecimento de água. Então, comunidades de pequeno porte, muitas dessas comunidades, posso citar o exemplo aqui no estado de, hoje, o município de Dois Irmãos do Buriti, na época era chamado Colônia Dois Irmãos, e que muitas dessas comunidades hoje se tornaram e são importantes sedes municipais. Nesse mesmo período, existia aqui no estado, o professor João, que tinha lá no Nordeste da Sudene o DNOS, que infelizmente foi extinto, na época do Fernando Collor, que era o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, tinha um convênio aqui com o Estado, e também fez, em 1970, na década de 70, 74, um grande programa de perfuração de poços no Pantanal. Pantanal, o senhor citou ontem as discrepâncias entre Amazônia e Nordeste. A gente tem as duas coisas aqui no Pantanal. A gente tem estudos da época da Codemate que se perdia mais gado em época de seca do que em época de enchente aqui no Pantanal. Então, esse foi um projeto grande do DNOS. Depois, a Sanemat, em 1976, entrou no PLANASA, que era o Plano Nacional de Saneamento. Foi feito estudo naquela época de viabilidade global, aí o setor de poços da Codemate foi para a Sanemat, e nesse estudo de viabilidade global já foi previsto para Campo Grande captar água do aquífero Botucatu, porque a gente tinha informação de poços da Petrobras, Dourados e Três Lagoas. Isso depois, com a criação da Sanesul
estudos complementares feitos com o apoio do DAE de São Paulo. Campo Grande e Dourados manteve como primeira opção capital Botucatu, e Três Lagoas e outras localidades foram definidas para manancial subterrâneo, mas não do Botucatu. Alguns eventos que já foram realizados aqui no Estado relativos a águas subterrâneas. Em 1997, aqui mesmo, nesse mesmo auditório, Rubem Gil, o primeiro encontro nacional de perfuradores de poços, patrocínio da ABAS. E em 2005, o Seminário Internacional de Aquíferos Transfronteiriços, no caso do Pantanal, um encontro entre Brasil, Bolívia e Paraguai. E mais recentemente, em 2012, o 17º Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Alguns estudos regionais que pegam, então, o Estado, mas não específicos para o nosso Estado, tem desde 70 notas preliminares sobre águas subterrâneas na Bacia Paraná-Uruguai, o estudo da Bacia do Rio da Prata, o inventário de análise e informação básica sobre recursos naturais que menciona alguma coisa de água subterrânea, depois o mapa hidrogeológico do Brasil, o mapa hidrogeológico da América do Sul, o mapa de domínios hidrogeológicos do Brasil, são todos de grande escala, e chama a atenção desse mapa hidrogeológico do aquífero Guarani, elaborado pelo Heraldo, ainda apenas com dados de poços da Petrobras, né? Esse trabalho foi, vamos dizer, foi a base desse mapeamento para depois o desenvolvimento dos estudos do projeto, do grande projeto Aquífero Guarani. Também em 73 teve um estudo muito importante para o Pantanal, Bacia do Alto Paraguai, financiado pela Unesco, o estudo hidrológico da Bacia do Alto Paraguai, em que tem um capítulo também relativo a águas subterrâneas, reportando-se aos dados daqueles poços perfurados que eu me referi, com financiamento, com o apoio do DNOS. Em 1995, teve uma reunião especial da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Cuiabá, e eu apresentei um trabalho e um outro juntamente com o professor Fúlfaro, onde eu fiz a primeira divisão, a primeira proposta de definição dos aquíferos aqui do Estado, que eu chamei de províncias hidrogeológicas. Na época, eu dividi numa província cenozoica, mas considerando só a cenozoica do Pantanal, embora a gente tenha aqui no Estado outras coberturas de idade terciária, quaternária, os aluviões do Rio Paraná, que hoje parte deles estão inundados pela represa de Porto Primavera. Temos coberturas terciárias quaternárias nos chapadões, notadamente São Gabriel e a região do Chapadão do Sul. Depois a província do Grupo Bauru, a província basáltica, que eu chamei de província triássica, na época ainda não se falava em aquífero Guarani, mas é o que hoje são as formações de Botucatu-Piramboia, que hoje é o aquífero Guarani. O que eu chamei de Paleozoica Superior, formação aqui da Humana Mais, formação Ponta Grossa, que são unidades muito argilosas, quer dizer, com baixo potencial hidrogeológico. A formação Furnas e o que eu, na época, defini como pré-cambriano indiviso, e que depois, hoje, está atualizado, subdividido em duas unidades, pré-cambriano calcários, que tem um potencial maior, e o pré-cambriano metasedimentos, granitos e migmatitos. Nesse mesmo reunião da SPPC, a partir desse trabalho feito por Fúlfaro e Perinoto, a gente, juntamente, eu, o professor Fúlfaro, aliás, ele e eu, na verdade, já falecido, mas era meu orientador na pós em São Paulo, a gente apresentou um trabalho da importância dessa compartimentação estrutural na hidrogeologia do Estado. E aí nós temos os lineamentos que ocorrem na bacia do Rio Paraná, trazidos aqui para o Estado, e que isso tem essa compartimentação depois confirmada aí no próprio projeto Guarani. Então, por exemplo, esse lineamento
Guapiara é o que limita a ocorrência dos basaltos aqui no estado, quer dizer, daqui para cima a gente não tem mais basalto, e há essa compartimentação hidrogeológica nos mesmos modos que a gente tem essa compartimentação tectônica. Um outro trabalho que é do Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai, o PCBAP, na época de 77 foi gerado um mapa dos domínios hidrogeológicos da Bacia do Alto Paraguai. Depois, aquele mapa continha alguns erros. Posteriormente, né, Adriana, foi a própria Ana, reavaliou e tem essa publicação que é de 2003. Bom, já em 1998, a empresa de saneamento, o Dr. Vitor está aqui, contratou juntamente com essa consultora internacional, a Tarral, o estudo, o Bernardo deve falar isso mais detalhadamente, o estudo hidrogeológico do Estado, em que a Tarral subdividiu o Estado em 8 aquíferos. Basicamente, esses aquíferos, né, são o Bauru, o Serra Geral, o Botucatu-Pirambóia ainda não estava definido Guarani, o Aquidauana, não incorporou junto Ponta Grossa, mas é basicamente aquela mesma unidade, o Furnas, e subdividiu o pré-cambriano calcários e o pré-cambriano embasamento cristalino. A Tarral não levou em consideração aqui o aquífero Pantanal, que é toda essa faixa aqui oeste do estado, por conta de não ter sistemas, não ter cidades em que a Sanesul operava, uma densidade de poços conhecidos muito pequena, né? Esse foi um trabalho já de 2005, do Pantanal Taquari, uma ferramenta para a gestão dos recursos hídricos, tem um capítulo específico sobre águas subterrâneas. E depois, em 2006, o mapa atualizado pela CPRM, o mapa geológico do Estado, que trata também dos recursos de águas minerais e termais, que é tema do Barsotti, da apresentação do DNPM. Também não vou me detalhar a esse mapa. Bom, em 2007 teve publicação, que é uma área que nós temos ainda muito conflito aqui no Estado, a mineração, não sei se todos os senhores conhecem, nós temos na cidade de Corumbá a Morraria do Urucum, onde a gente tem os grandes depósitos de minério de ferro e manganês. E existe um conflito de uso da água, porque aquele minério tem muita água, e essa água, existem várias nascentes na parte alta da morraria, e que isso formava pequenos córregos que eram usados pelas populações, e aí, com o avanço da mineração, muitas dessas fontes que brotavam à superfície começaram a drenar para o interior da galeria, principalmente na galeria de manganês, que é subterrânea, a exploração subterrânea. Isso começou a gerar conflito, então as próprias empresas de mineração elaboraram alguns estudos hidrogeológicos específicos daquela área. E em 2010 já houve a publicação final do grande projeto do Aquífero Guarani, a que a Adriana se referiu ontem, e que trouxe à tona aí vários paradigmas. O Irata também talvez vá detalhar mais isso, mas muito daquilo que se pensava que era a potencialidade do Aquífero Guarani, hoje a gente sabe que existe, mas não é tanto, nem em termos de quantidade, nem em termos de qualidade, mas continua sendo uma imensa reserva. Mais recentemente, agora em 2014, a Adriana, a gente estava comentando, saiu uma revisão do Aquífero Guarani para as áreas de afloramento, aqui, e a Adriana vai detalhar. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi de 2010, a Sandra atuou como hidrogeóloga na época dentro do plano,
Então, também foi mantida basicamente aquela divisão da Tarral, com os 8 aquíferos, e incluindo o aquífero Pantanal nessa região. Eu não sei se é conhecimento de todos, eu simplesmente peguei como exemplo aqui uma das subbacias do plano, que é a bacia essa que está assinalada em vermelho do Rio Miranda, porque dela a gente tem todos os aquíferos. E fiz uma seção esquemática para entender, porque é uma coisa que a gente ouve muito, por exemplo, falar aqui na região de Miranda, fora da bacia, não, mas se a gente furar aqui 200, 500, 600 metros, 1000 metros, nós vamos pegar o aquífero Guarani. Não, não pega. Na verdade, o aquífero Guarani ele está restrito à borda aqui da bacia do Paraná. Então, aonde ocorre o arenito, se ele não ocorre em superfície, se você perfurar, aqui em cima, atravessando os basaltos, a gente pega o arenito. Agora, a partir do momento que ele deixa de ocorrer, para cá, toda essa parte oeste do estado, não adianta furar, porque não simplesmente pode atravessar a crosta terrestre, que não tem, simplesmente não tem o Guarani. Bom, desses dados mais importantes do plano, a gente tem, então, os 8 aquíferos, vou ser bem sintético, as reservas renováveis e as explotáveis, levando-se em consideração as áreas de recarga como sendo áreas de afloramento de cada aquífero nas unidades. A reserva explotável foi levada em consideração 20% da reserva renovável. Então, são 10 mil milhões de metros cúbicos por ano. Quando a gente fala em reserva renovável, essa renovação, evidentemente, também não vou entrar em detalhes, mas é a partir da chuva dentro do ciclo hidrológico. E, dentro do plano também, as demandas levantadas em 2010, a gente tem uma demanda total da ordem, transformando aqui, está em litros por segundo, mais de metros cúbicos por ano, 946 milhões de metros cúbicos por ano. Quer dizer, isso dá, se a gente considerar só aquele número só de reserva de água subterrânea, 10 vezes mais do que a gente tem no valor total. E vejo que a maior é a vazão para retirada de sedentação de animais. Quer dizer, a gente tem no estado hoje mais de 20 milhões de cabeças de rebanho, e a população do estado não chega a 3 milhões de pessoas. Então, gado consome muito mais água do que a irrigação, que aqui é relativamente pouco expressiva, e pouco na indústria e pouco, ainda relativamente pouco, para abastecimento público. A gente tem água em abundância, então aqui eu citei 2 exemplos. Esse aqui é um poço perfurado em Cacilândia, na década de 80. O senhor Frederico Otto, que era da firma Hidrossomate, na época executou esse poço. É um poço que tinha uma vazão, na época, de 400 mil litros jorrante. Tá? Então, no Guarani, e aqui a gente tem uma situação de poço furado ainda na época da Sanesul, no bairro Dom Antônio, em Campo Grande, água não jorrante, e uma bomba, tudo bem que essa aqui esteja talvez superdimensionada, mas uma bomba de 600 cavalos para tirar uma vazão um pouco menor do que aquela jorrante lá em Cacilândia. Então a gente tem condições bem diferentes aqui de ocorrência de água subterrânea no estado. Outra coisa importante de salientar é que muitas dessas áreas de afloramento são áreas de recarga, mas também são áreas de descarga. Então, um exemplo aqui no Balneário Cachoeirão, vizinho aqui ao nosso município, no município de Terenos, em que essa água é puramente uma área de descarga. Isso aqui é usado para balneabilidade, e aquilo que foi falado ontem, a gente tem que entender muito essa interação água subterrânea, água superficial. Não dá para estudar só uma ou só outra isoladamente. Nós estamos, junto com alguns alunos de mestrado e doutorado, a professora Sandra e eu, desenvolvendo um primeiro modelo de interação entre essas quantidades de recursos hídricos, superficial e subterrâneo, na bacia do córrego Guariroba, que é a bacia
que a Águas Guariroba, hoje a detentora do sistema, tem a principal fonte de captação para o sistema de abastecimento da cidade. 3 marcos legais, rapidamente, para definir aquilo que a gente tem no Estado. Nós temos a Lei Estadual de 2002, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, a Lei Estadual de 2006, específica para águas subterrâneas, aqui no Estado, e o decreto de 2014, que o secretário se referiu ontem, que está agora finalizando para começar a entrar em operação, que é o decreto que regulamenta a outorga de direito de uso de recursos naturais, de recursos hídricos, melhor dizendo, de domínio do Estado. Bom, várias teses, dissertações, eu não vou detalhar, várias publicações que já foram feitas aqui, e eu quero finalizar com essa apresentação, que é uma área de afloramento do aquífero Guarani na cidade de Camapuã, e pedir para que o Cristo continue abençoando não só o aquífero Guarani que está a seus pés, mas a mente aí dos detentores que têm o poder para programar e definir o futuro das águas subterrâneas do nosso Estado. Muito obrigado. Professor Jean, eu gostaria de agradecê-lo pela apresentação e, em nome da comissão organizadora, entregá-lo uma pequena lembrança do evento para o senhor palestrante.